A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz verdadeira, não a paz do mundo, mas a paz do nosso Senhor Jesus, que permaneça na minha vida, na sua vida e da tua família. Hoje eu quero falar um pouco da igreja de Tiatira, que fica aqui em Apocalipse, aonde João escreveu a carta às 7 igrejas, para que nós podemos ficar atentos o que está acontecendo nos dias de hoje e também estava acontecendo naquela época de João. Eu quero ler alguns versículos que diz assim, Apocalipse 2 e versículo 18 a seguir diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti ou toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para se prostituam e coma dos sacrifícios de idolatria. E lhe dei tempo para que arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Meus irmãos amados, essa palavra é uma palavra muito forte para nós que estão vivendo os últimos dias dos sinais da palavra do Senhor. Era um pecado que estava prevalecendo na igreja de Tiatira e era a tendência de tolerar os pecados. Os líderes daquela época estava tolerando o pecado que era antibíblico, e João então escreveu para as igrejas e para nós hoje que estamos vivendo em situações semelhantes a isto que está aqui nesta igreja. Meus irmãos amados, o perigo disso tudo, meus irmãos amados, são cultos ecumênicos. Para falar a verdade para você, respeito a fé de cada pastor, respeito o trabalho deles, eu não vou em culto ecumênico. Eu não participo dessas coisas, porque são antibíblico. Culto ecumênico é antibíblico. São aí que estão prostituindo contra Deus. O que é prostituir contra Deus? Não é só prostituição, não. Você olhar para uma mulher, olhar para algo, não. É uma prostituição espiritual. Você está prostituindo, deixando de viver a palavra verdadeira para viver ensinos e doutrinas falsas que muitos dirigentes têm falado para multidões e multidões de pessoas que estão enganados com esse espírito, com essa profetisa Jezabel, que tem entrado dentro das igrejas, tem trazido confusão dentro das igrejas. E esse espírito dessa Jezabel, ela está atuando nos dias de hoje, enganando os vários líderes na frente da igreja, achando que está tudo bem, mas está ali ensinando o povo, tolerando o pecado, tolerando tudo. Infelizmente, esse espírito de Jezabel tem entrado dentro das igrejas. E esse espírito de Jezabel, esse espírito maldito tem atacado os líderes da frente da igreja.
aqueles que estão no altar, aqueles que estão pregando a palavra de Deus, e tem trazido transtorno dentro da igreja, que a igreja hoje estão prostituindo com sacrifícios de idolatria. Idolatria não é somente aquilo que muitas pessoas falam de imagens, que é idolatria, mas tem a idolatria também entre nós, egoísmo, muitas outras coisas. E se nós não ensinar o que está na Bíblia, nós estamos em idolatria, estão aí praticando o espírito de Jezabel. Isso é muito sério o que está acontecendo nos dias de hoje, irmão. E aqui fala bem, eu conheço as tuas obras. Qual a obra que você está fazendo diante de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou está fazendo que o espírito dessa profetisa Jezabel tenha entrado dentro das igrejas? Aonde está o nosso amor? Aonde está o nosso serviço? A nossa fé? Nós precisamos analisar isso. Nós precisamos que as nossas obras sejam igual às primeiras. Quando nós convertemos na palavra do Senhor, a gente sente sede de amor pelas almas, sede de ler a palavra do Senhor, sede de estar em oração, sede de estar em jejum, sede de evangelizar. E com o passar do tempo, me parece que o espírito de Jezabel tem entrado no coração das pessoas, onde as pessoas estão acomodadas, parecendo que está tudo bem. Mas a palavra de Deus diz que Ele deu um tempo para que se arrependesse dessa prostituição, que arrependesse e saísse desse ensino, dessa profetisa que tem enganado a muitos. Deus deu um tempo para arrepender. Irmãos e irmãos amados, nós precisamos ter uma vigilância sincera diante de nós, que a palavra de Deus diz que porei numa cama, e sobre os que adulteram contra ela virá uma grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Bom, esse espírito de Jezabel está adulterando a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Misericórdia, irmão, que obras que nós estamos fazendo para Deus? São obras de profetisa de Jezabel? Ou são obras sinceras, verdadeiras para Deus? Nós precisamos, irmãos, estar atento ao que nós estamos vivendo hoje, agora, o presente, diante dos nossos olhos. E esse espírito de Jezabel tem trazido confusão nos líderes. São líderes, desculpa falar, líderes que estão brigando por causa de poder. Líderes um contra o outro por causa de poder. Meus irmãos amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu tenho analisado esse texto, estudando esse texto. Irmãos, isso aqui é sincero. E a palavra de Deus diz: mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei, mas que tende, retende, mas que tendes, retende tu, até que venha.
Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como eu também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei uma estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos amados, vamos fugir desse espírito de Jezabel. Vamos viver em santidade. Vamos fazer como aqui em Tiatira, mesmo que aquela igreja estava corrompida, aquela igreja adulterando a palavra do Senhor, aquela igreja dando ouvido a espíritos de profetismo de Jezabel, mas tinha um remanescente que conservava a doutrina, conservava o ensinamento da palavra do Senhor. E hoje nós estamos vivendo desta maneira. Mesmo que você veja que eles estão tolerando doutrina de Jezabel, doutrina de profetismo dentro da igreja, mas eu digo a você, permanece firme, leal ao Senhor, porque a salvação é individual. Vamos sair fora desse espírito de engano que tem percorrido o mundo inteiro. Infelizmente tem entrado dentro das igrejas e elas estão atuando nos líderes que não têm coragem de pregar a verdade mais. E nós precisamos bater nessa tecla, meus irmãos amados. O que é pecado é pecado. É sim, sim ou não, não. Não adianta passar a mão na cabeça do irmão, porque a nossa salvação é individual. As obras que você faz, você vai prestar conta com Deus. Qual as obras que nós temos feito diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz que darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, isso aqui é sério. Que obras nós estamos fazendo diante da igreja hoje? Obra de contendas? Obra de ódios? Obra de perseguição? Obras de contendas no altar? É sério isso aqui, irmão. É muito sério. Qual a obra que eu tenho feito para Deus? Qual as suas obras que você tem feito para Deus? Que um dia Deus vai dar a recompensa, cada um, segundo as vossas obras. Isso aqui é sério, irmão. Muito sério. Nós devemos rejeitar qualquer pregador que coloca suas próprias palavras acima da revelação bíblica. Aqueles que participam da igreja, ao mesmo tempo participa das coisas do mundo. Não podemos tolerar falsos ensinos. Precisamos examinar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo que houve em Tiatira os que ficaram firmes na palavra de Cristo, os seus padrões de justiça. Deus conhece e promete que reinarão com esses que vão perseverar até o fim sobre as nações. Nós vamos reinar com Cristo. E como está a nossa obra? Como está a minha obra, a sua obra? O mais perigo do mundo que hoje tem, culto ecumênico, enganando os vários líderes de igreja. Eu não vou em culto ecumênico. Me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor levantou aquela estátua. Ali era um culto ecumênico. Tinha vários príncipes, governadores, presidentes, vereadores. Tinha vários, ali com certeza, líderes de igreja. Porque eles queriam agradar o governador daquela época, o rei Nabucodonosor. Quando estão vivendo nos dias de hoje, só corrupção e mentira.
desculpa falar, muitos líderes de igreja, até mesmo membro envolvido com política, misericórdia. Então teve ali um decreto, que a hora que eu ouvisse ali os sons do fole de sanfona, dos tambores, chafariz, toda sorte de música, era obrigado a todo mundo a prostrar diante daquela imagem. Meus irmãos amados, quando Sadraque, Mesaque e Abednego olhou um para o outro e diz: não, nós não prostremos diante disso. Nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E diz a história que aquelas palavras chegaram ao ouvido do rei. E diz a palavra que o rei ficou enfurecido com aqueles 3 cristãos que não contaminaram com doutrina de Jezabel. Eles não prostituíram diante daquela imagem. E o rei manda chamar até a presença ali, traz eles a presença do rei ali, e eles disseram ao rei: não, nós não prostremos diante dessa imagem. Mas o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar de sua mão, rei, e também da fornalha de fogo ardente. Resumindo a história, aquele rei ficou tão enfurecido, mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. A palavra de Deus diz que os próprios soldados que amarraram Abednego de pé e mão, a hora que foi lançado na fornalha, aquelas chamas mataram os soldados. Aquele rei, então, quando olhou para dentro daquela fornalha, ele teve uma surpresa tremenda. Ainda fez uma pergunta: jogamos 3 dentro da fornalha? Eu creio que por sim, rei, mas eu vejo um 4º homem passeando com eles e o fogo não estão queimando eles. O fogo apenas queimou, sabe o que, irmão? As cordas que foram amarradas nos pés e mãos de Abednego, Sadraque e Mesaque. Então Deus não livrou do fogo, mas passeou com eles no fogo. Eles saíram de lá, nem o cabelo foi chamuscado, nem suas roupas. Somente as cordas que foi queimada. Meus irmãos amados, ó Deus poderoso que nós servimos. E será que nós estamos dispostos a enfrentar, se precisa, a própria morte, para não ficar concordando com esses cultos ecumênicos? Meus irmãos amados, vamos viver a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito está dizendo às igrejas. Conserve a sua vida, santidade, separado, e não conformeis com doutrinas de profetisa de Jezabel. Porque o nome aqui está no nome feminino, Jezabel. Jezabel representa igrejas que estão fora da palavra do Senhor, estão com doutrinas falsas, ensinamentos falsos, enganando muita gente. Meus irmãos amados, vamos viver a palavra do Senhor. Jesus voltará em breve para buscar uma igreja separada do mundo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Faça como esses que estavam lá. Houve um remanescente de Tiatira, que ficaram firmes à palavra do Senhor e não concordaram com doutrinas de profetisa de Jezabel. Meus irmãos amados, isso é coisa séria. Vamos ficar com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Aceite Jesus enquanto é tempo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe. Até uma outra rica oportunidade, assim se o Senhor me permitir. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.